Olá pessoal, essa semana tive uma conversa hilariante com dois sujeitos intelectualmente desonestos sobre teísmos. E se vocês clicaram neste vídeo sem prestar atenção no título, devem estar pensando que me refiro a mais dois teístas como habitual, pelas diversas vezes em que já expus as asneiras e farsas de teístas, não é? Mas dessa vez não foi o caso. Na conversa que mencionei, eu estava conversando com dois antiteístas fanáticos, ignorantes e desonestos, que não tinham pudor nenhum em emitir sofismas sobre um assunto que eles não tinham qualquer conhecimento. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando: Fábio, por um acaso você não é um ateu? Então por qual motivo vai apontar os problemas com o antiteísmo? É simples, pois eu me importo com a honestidade dos meus argumentos, da minha posição. Eu me importo se a posição que eu mantenho é válida, eu me importo com a sustentabilidade das minhas alegações. Então, hoje vamos dar uma olhada na diferença entre ateísmo cético e antiteísmo. Eu sou um ateu cético, deixar claro para quem não me conhece ainda. Então, ao final, deixarei para vocês avaliarem por vocês mesmos qual das posições é mais sustentável e honesta. Não vou apresentar aqui a conversa específica que mencionei, pois um destes, depois deles vomitarem asneiras, mentiras e ofensas por 2 dias, deu um sumiço na conversa, enquanto eu ainda estava aguardando que estes apresentassem o artigo científico que prometeram várias vezes sustentar as alegações deles. Estes já haviam feito 2 tentativas hilariantes de corroborar sua posição, primeiro com um vídeo de YouTube de um sujeito sem nenhuma formação em psicologia ou psiquiatria, e depois um artigo científico que, na verdade, não apenas não alegava o mesmo que estes, ou seja, uma relação de causa e efeito entre doença mental e teísmos, como falava contra a posição destes no que se refere ao estigma que estes tentavam inserir. Mais adiante mencionarei em maiores detalhes o tema da conversa e me colocarei à disposição para debater com qualquer um de vocês que desejar sobre este tema. Mas antes disso, precisamos entender as diferentes posições envolvidas com o ateísmo. E eu preciso pontuar que é hilariante como estes dois antiteístas agiram da mesma forma que os apologistas teístas agem ao tentar defender suas alegações não corroboradas. Primeiramente, precisamos entender a diferença entre crença e conhecimento. Epistemologia é a área da filosofia que estuda a natureza e limites do conhecimento. Esta define conhecimento como sendo um subgrupo de crença que necessariamente é verdadeiro e justificado. E a justificativa para uma alegação pode ser desde uma simples confirmação ou corroboração para alegações mais rotineiras, até um processo extremamente rigoroso, como no caso das ciências. Processo este que envolve observação sistemática e controlada, corroboração por evidências, falseabilidade, testabilidade e verificabilidade de forma independente, e também capacidade de fazer previsões com sucesso de forma consistente sobre o assunto que estuda. Em segundo lugar, precisamos entender que crença não é uma forma de se determinar a veracidade de qualquer alegação. Do contrário, Papai Noel, bicho-papão, fantasmas, lobisomens, unicórnios e seres similares seriam reais. Precisamos entender o que é ateísmo e teísmo. Estes são posturas que respondem à questão de crença em divindades. E o que é agnosticismo e gnosticismo. Estes, por sua vez, são posturas que respondem à questão de conhecimento sobre a existência ou não existência de divindades. Por estas posturas tratarem de questões diferentes, elas não são mutuamente exclusivas. Desta forma, temos as seguintes combinações. Teísmo gnóstico acredita e faz alegação de conhecimento sobre a existência de deuses. É aqui neste grupo que vamos encontrar os apologistas teístas em geral. Líderes religiosos, de religiões organizadas, aqueles que definem a natureza do amigo imaginário deles. Teísmo agnóstico. Acredita, mas não alega ter conhecimento sobre a existência dos deuses.
É aqui que nós vamos encontrar aquelas pessoas que acreditam em algum Deus abstrato, mas não conseguem definir nada sobre a natureza de tal divindade, que acreditam nesse Deus abstrato, mas não se filiam a nenhum grupo religioso que faça tal definição, e posições similares. É uma posição meio estranha para se manter, pois a pessoa ela aceita uma alegação, mas ela entende em parte que não tem muita validade naquela alegação que ela aceitou acreditar. Ateísmo agnóstico é a posição que não acredita na existência em deuses, mas não faz alegações de conhecimento sobre existência ou não existência de deuses. É a postura epistemologicamente neutra em relação ao assunto. É a postura de ceticismo em relação a tais alegações teístas. Ateísmo gnóstico não acredita na existência de deuses e faz alegação de conhecimento sobre a não existência deste. E como já falamos, tais alegações, por se referirem a conhecimento, precisam necessariamente serem justificadas. E curiosamente, esta posição é justamente um dos espantalhos favoritos e falácia de composição que os teístas adoram tentar atribuir a todos os ateus e que alguns ateus voluntariamente adotam, seja por ignorância sobre as questões da epistemologia, ou seja por serem tão fanáticos e intelectualmente desonestos quanto os apologistas teístas, como foi o caso dos dois que vieram falar comigo. Agora eu pergunto a vocês, quanto tempo vocês precisam dedicar a fazer alegações sobre a não existência de fadas, fantasmas, coelho da Páscoa e similares? Nenhum, não é? Pois, como já tratamos, crença em tais coisas não é uma forma de se determinar que estes existem. As alegações sobre a existência destes, por definição, devem ser rejeitadas até que sejam justificadas, se nós pretendemos ser honestos com relação às alegações. Então, por qual motivo devemos perder nosso tempo alegando a não existência de deuses, quando esta nunca foi demonstrada? Quando passamos a alegar não existência, como fazem os antiteístas, o ônus da prova é removido dos teístas, pois nós passamos a emitir uma alegação sobre algo. O ônus da prova é algo que os teístas não podem sustentar, independente de qual seja a crença deles. Seja no amigo imaginário abraâmico, em Thor, Zeus, Anunnaki e qualquer outro deus que eles inventem. É por isso que muitos apologistas tentam desesperadamente atribuir este espantalho a todos os ateus, e isso também leva à falácia de composição. Agora vamos comparar de forma prática as duas posições, a do ateísmo cético e antiteísmo, para termos uma ideia dos méritos de cada uma destas e das falhas. O que já deve estar na tela para vocês desde o começo do vídeo. Pessoal, antes de passarmos para as comparações em 4 pontos, eu gostaria de deixar claro que o quarto ponto que eu irei tratar nas duas posições, eu vou estar mudando um pouco como eu vou estar descrevendo o mesmo, porque depois que eu montei a imagem e eu estava gravando o vídeo, eu notei que a forma como eu escrevi este na tela pode ser um pouco confusa para algumas pessoas. Então eu vou estar lendo de uma forma um pouco diferente aqui para tentar tornar mais claro para quem está só ouvindo. Então vamos lá. Ateísmo cético, também chamado ateísmo agnóstico, ateísmo fraco ou ateísmo negativo. Vamos ver os méritos deste, ou as falhas. Esta posição, ela é epistemologicamente sustentável? Sim. Ela pode fazer um argumento sobre os problemas de moralidade do teísmo? Sim. Ela mantém o ônus da prova nas alegações teístas? Sim.
Ela refuta o espantalho e falácia de composição teístas sobre o que é ateísmo? Sim. Agora vamos falar do antiteísmo, também chamado ateísmo gnóstico, ateísmo forte ou ateísmo positivo. Esta posição é epistemologicamente sustentável? Não. Ela pode fazer argumentos sobre os problemas de moralidade dos teísmos? Pode. Ela mantém o ônus da prova nas alegações teístas? Não. Ela refuta o espantalho e falácia de composição teístas sobre o ateísmo? Não. Na verdade, ela suporta o espantalho e falácia de composição, pois se todos os ateus fossem antiteístas, não seriam falácias. Ou seja, não existe nenhuma vantagem na posição antiteísta, e esta não é tão sustentável quanto a posição de ceticismo em relação a alegações teístas. E estes são os motivos pelos quais eu não sou um antiteísta. Com isso, deixo a pergunta àqueles que forem antiteístas, de como justificam sua posição quando esta é verificavelmente frágil em comparação à posição do ateísmo cético? Agora vamos ao tema da conversa que eu tive com estes dois antiteístas que levou a este vídeo aqui. Os dois antiteístas alegavam que teísmo seria uma forma de doença mental, e um destes tentou associar estes à esquizofrenia. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, apenas para fins de esclarecimento, que não existe um quadro chamado esquizofrenia. Esquizofrenia se refere a um conjunto de muitos quadros. Existem diversas variações de esquizofrenia, cada uma um quadro diferente. E preciso destacar que nenhum dos dois antiteístas que fez tais alegações tem qualquer formação em saúde mental, nenhum deles pôde apresentar nenhuma fonte confiável com formação em saúde mental, e as fontes que eles apresentaram ou não suportavam as alegações deles, ou elas não eram corroboradas por qualquer outra fonte. Eu gostaria de aconselhar cautela a quem quer que deseje debater este assunto comigo e seja leigo a respeito, ou seja, não tenha formação na área, pois eu sou um psicólogo clínico e eu só faço alegações a respeito que eu posso corroborar. Então, antes de vir fazer alguma alegação, examine bem, faça a sua lição de casa, tente encontrar fontes que suportem a sua posição e traga elas para mim. Nós debateremos, veremos as suas fontes, qualquer alegação que eu faça eu vou corroborar e aí nós veremos no final qual foi o resultado. Eu sempre posso estar errado em algum assunto, eu sou o primeiro a admitir isso. Mas nesse assunto, dado o meu grau de interesse no mesmo, é algo que eu acho meio difícil. Enfim, também gostaria de lembrar que tais alegações de causação entre teísmos e doenças mentais não só são errôneas e não corroboradas por qualquer fonte válida, como acabam muitas vezes por forçar mais um estigma a pessoas que já sofrem de alguma condição debilitante. Se vocês desejarem um vídeo tratando mais sobre esse assunto de teísmos e doenças mentais, eu terei grande prazer de combinar estes dois assuntos que me interessam muito, a psicopatologia e o ateísmo. Com isso, eu encerro esse vídeo com o usual: vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!